Boa noite, pessoal. Dá mais um tempinho aí para a galera entrar na nossa live hoje, nosso culto live, na verdade. Nós vamos continuar o nosso estudo em Hebreus hoje, capítulo 9, e tem muita coisa para estudar. Talvez você que chegou agora não está acompanhando nossos estudos. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Hebreus. Nós iniciamos no capítulo 1 e vamos até o final do livro. Muito fato histórico, muita coisa legal para a gente estudar, mas você não vai perder nada não, Hoje é o capítulo 9 de Hebreus e a gente quer trazer um entendimento, das escrituras para você. Dá mais uns minutinhos aí, pessoal, para a gente começar a nossa live. Se você quiser convidar os amigos ali, pode apertar naquele aviãozinho do lado ali, vamos convidar os amigos enquanto a gente vai se preparando aí. Eu estava dizendo aqui que a gente está estudando o livro de Hebreus expositivamente. Começamos no capítulo 1 e já estamos no capítulo 9. Aí você vai dizer assim, mas Douglas, eu perdi os outros, eu só estou assistindo agora. Não tem problema nenhum, irmão, não tem problema nenhum. O capítulo 9, nós vamos fazer uma explanação e é muito legal a gente ver o capítulo 9 hoje com os olhos do Evangelho. Nós vamos ver os símbolos, nós vamos ver a arquitetura de Deus, fazendo menção às coisas celestiais, às coisas terrenas, o que Deus ordenou a Moisés, e vai ser muito legal o nosso bate-papo hoje aqui, nossa 1 hora, se Deus assim permitir. Sejam todos muito bem-vindos. Queria dar uma boa noite para todo mundo aí, que se disponibilizou, tirou um tempinho para estar conosco aqui. Hebreus capítulo 9 vai ser muito legal mesmo. São duas perícopes, são duas partes do Hebreus capítulo 9, e nós vamos passear no meio dessas duas partes aqui, e nós vamos ver a arquitetura que esse Deus lindo e maravilhoso que nós servimos, nós vamos ver a arquitetura de Deus, todas as simbologias do Antigo Testamento, nós vamos ver para que Deus instituiu isso. Vamos dar uma boa noite então pro pessoal aí. Boa noite, Mereci, boa noite, Alexandre, Paz, boa noite, Cadu. Que bom que vocês estão conosco aí. Pessoal, vou dar mais 2 minutinhos, já vai preparando aí a sua Bíblia, e no capítulo 9 de Hebreus, nós vamos fazer todo o 9 hoje, todo o 9. A gente está pregando expositivamente, tá? O livro de Hebreus, mas você não perde nada, você que chegou agora, você não perde nada. Mas eu não acompanhei o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo e até o 9. Não, mas não tem problema, nós vamos estudar o 9 hoje e ele vai ser muito legal. Se você quiser acompanhar, a gente tem um canal no YouTube, é com o meu nome mesmo, é Douglas Rosola, lá o canal do YouTube, tem todas as pregações com o título Hebreus, estudo da carta aos Hebreus. A gente está fazendo expositivamente. Antes de nós iniciarmos, irmãos, eu queria indicar um livro que eu acho que já indiquei ele umas 3 vezes, mas ele é muito bom. Para quem quer entender um pouquinho melhor as escrituras, esse livro vai te dar um embasamento, não no contexto bíblico, mas ele vai te dar embasamento a entender o que é uma exegese e o que é uma hermenêutica. Então é esse livro aqui, Entendes o que Lês. Ele é da editora Vida Nova, é do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Ele vai explanar tudo sobre o que é hermenêutica e o que é a exegese. Hermenêutica é o entendimento da escritura, e a exegese é o contexto histórico que a gente tem que observar quando a gente lê as escrituras. Legal. É isso aí, Cadu. Nós vamos pregar expositivamente. Isso é muito legal, né? Então, é isso aqui que eu recomendo para vocês. Esse livro aqui deve custar em torno de uns R$70. Eu não sou patrocinado, viu, gente? Meu canal é desse tamanho. Mas esse livro aqui me trouxe muito entendimento. Então, entendes o que lês. Pessoal, vocês que já entraram aí, eu queria dividir com vocês. Depois o pessoal pega aí na internet e vai acompanhando. Hebreus capítulo 9 vai dizer assim, ó. Se você puder me acompanhar em casa. Diz assim, capítulo 9, versículo 1. O áudio tá bom, pessoal? Legal. Vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa dos pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança.
totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente, o escritor de Hebreus está dizendo. E ele continua, versículo 6 do capítulo 9. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado dos outros, cometido pela ignorância. 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando, veja bem, agora nós vamos entrar no detalhe. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. A leitura, nós vamos fazer a primeira perícope, e aqui a gente já vê no capítulo 9 de Hebreus, todos sabem, né, contextualizando um pouquinho, que o livro de Hebreus ele foi escrito por um autor desconhecido, muitos acham que foi o apóstolo Paulo, para cristãos convertidos do judaísmo. Eles estavam vindo do judaísmo, no primeiro século a igreja estava sendo muito perseguida, e isso era um fato dele estar voltando às práticas judaicas. Eu sempre falo para as pessoas, né? Pensa bem, você saiu de uma religião e estão perseguindo e matando você e sua família. Muitos que não estão firmados nessa doutrina cristã nova, que para eles era nova, acabaram voltando às práticas judaicas, porque para eles lhes convia, era uma questão de sobrevivência mesmo. E aí nós chegamos no capítulo 9, até chegar ao capítulo 9, nós falamos de muitas coisas, falamos sobre Melquisedeque, falamos sobre a influência de Cristo e a superioridade de Cristo sobre a lei mosaica, sobre o sumo sacerdote. E ali no capítulo 1, o escritor vai dizer que Deus falava por muitas vezes e falou pelos seus profetas, mas hoje fala pelo Filho. Ele começa a construir uma narrativa que nos dá a entender plenamente que ele estava motivando os irmãos judeus, né, na época, que estavam se convertendo ao cristianismo, para a permanência, mesmo que, para isso, eles tivessem que sofrer o dano da vida ou dos seus familiares. Claro que não é o nosso contexto, por isso que eu indiquei aquele livro ali para a gente, Entendes o que lê, para entender o que é uma hermenêutica, uma exegese. Quando a gente entende isso, nós lemos a Bíblia com outros olhos, e é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Mas eu quero falar nessa primeira perícope que nós lemos aqui, do capítulo 9, versículo 1 até o versículo 10, a arquitetura do nosso engenheiro, esse Deus maravilhoso. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou fazer alguns comparativos aqui, vai ficar muito claro essa mensagem. Eu acredito que vai mudar muito, muito a sua ótica depois dessa live aqui em relação ao cristianismo, ou talvez em relação a você ler a Bíblia e enxergar com outros olhos. Ele começa dizendo que a primeira aliança tinha regras para adoração. Quem instituiu essas regras? Foi o próprio Deus. Deus instituiu essas regras. A gente começa a entender que os símbolos terrenos são as cópias, como diz depois lá, nós vamos ler no versículo 23, são cópias de coisas celestiais, é um prenúncio do que viria. É isso que o escritor estava falando sobre as práticas, né, que Deus instituiu a Moisés. Ninguém tirou da sua própria cabeça os sacrifícios do templo, a obediência da lei mosaica, os rituais de ofertas, de sacrifícios. Ninguém tirou da sua própria cabeça, foi o próprio Deus que deu a Moisés esses símbolos. Então nós vamos trabalhar um pouquinho nessa primeira perícope sobre a diferença dos símbolos. E ali ele falou sobre a construção do tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo ele era construído, né? A lei foi dada a Moisés naquele período de 40 anos que eles caminharam no deserto. A lei levou eles a conhecer um Deus que era o prenúncio da salvação em Cristo.
Então Deus se permitiu um relacionamento com o povo por intermédio de rituais, por intermédio da lei, por intermédio de sacrifícios e obediências, porque o Espírito Santo não habitava entre o povo. E depois eu quero entrar bem a fundo nisso e você vai entender um pouquinho. Então o povo caminhou 40 anos no deserto. E naquele período ali, Deus deu a lei a Moisés e também deu a lei cerimonial, que faz toda a parte do culto judaico, né? E o culto até Jesus, que era o culto que a gente conhecia. E aí o escritor falou sobre o que tinha dentro do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que eles montavam, então eles estavam em viagem, esses 40 anos era uma viagem que eles estavam fazendo de libertação, e eles montavam o tabernáculo. Deus mandou montar o tabernáculo para que eles não perdessem a referência de quem era Deus. Então ali tinha a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança tinha o maná, tinha a vara de Arão que floresceu. Dentro do tabernáculo tinha o lugar do incenso, tinha a mesa dos pães da presença, da propiciação, que a gente chama, o lavatório de bronze no pátio, o altar de bronze onde era queimado os bichos, o candelabro de ouro. Tudo isso, a arca ficava dentro do Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote, que foi o primeiro sumo sacerdote da história, foi Arão, ele que entrava anualmente para fazer sacrifício pelos pecados dele e pelo pecado do povo. Todo mundo sabe que o bicho, eles partiam o bicho e o sangue era aspergido em cima da Arca da Aliança. Depois esse bicho era trazido para o pátio e queimado no altar de bronze. Dito isso, só para vocês entender como é que funcionava o tabernáculo. E esse tabernáculo era uma tenda e depois se transformou no templo. Anos depois se transformou no templo de Israel. Mas a funcionalidade seria a mesma. Mas Deus instituiu sinais. Não foram os homens, não foi Arão, não foi Moisés. Deus mandou eles instituir os sinais. E para aquele momento ali, sem a habitação do Espírito Santo, porque nenhuma oferta, irmãos, isso é importante você entender, nenhuma oferta de sacrifício de animais era aceito por Deus como perdão dos pecados da humanidade. A oferta de sacrifício de animais era para cobertura dos pecados. Por isso que era feito sempre, continuamente, todos os anos era feita uma oferta. Pela vida do sumo sacerdote e pela vida do povo também que pecava. Então aquele pecado ele vinha se acumulando, ele não era perdoado pelo sacrifício vivo de animais. Somente encobria. Por isso que isso veio ano após ano, veio esse crescimento de sacrifícios. E Deus instituiu essa forma de relacionamento porque não havia como o Espírito Santo da Trindade vir sobre o homem naquela época, porque não havia santidade suficiente para que o Espírito Santo habitasse. Mas não é que o Espírito Santo estava procurando uma santidade, não existia santidade suficiente. A santidade que nós cristãos hoje, que somos a habitação do Espírito Santo, é somente por Cristo. Então foi Cristo esse sacrifício. Mas vamos voltar lá um pouquinho. Então Deus instituiu os sinais. Nós vimos como é que funcionava o templo, o lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e ele oferecia sacrifício por ele, pelos pecados dele e pelo pecado do povo. E aí dentro do templo, ou do tabernáculo, no Antigo Testamento ele era uma coisa temporária, transitória, e os símbolos eram as sombras ou um tipo daquilo que viria permanente, eterno e fixo e imutável. Então nós tínhamos o templo, que hoje é o corpo de Cristo, o templo é o corpo de Cristo. O altar do sacrifício é o próprio Jesus. Então, estou fazendo um comparativo, o Antigo Testamento e Novo Testamento, para vocês entenderem. O sumo sacerdote, que fazia as ofertas pelo povo, ele era um mediador entre Deus e os homens. Hoje nós não temos mais um mediador homem, nós temos Jesus Cristo, que foi morto e ressurreto. Então, ele é o nosso sumo sacerdote. A Arca da Aliança, que simbolizava, propriamente dito o nome, né? A aliança de Deus com aquele povo ali, foi uma aliança que Deus fez com Moisés e através de Moisés, naquela libertação, que também simbolizava a libertação de Cristo. E nós temos, ao invés de uma arca, hoje nós temos o quê? O sangue de Cristo, que simboliza o sangue da nova aliança. A vara de Arão simbolizava o símbolo de uma autoridade, o cajado, a vara, que diz que floresceu. E aí nós temos no Novo Testamento Cristo, que é toda autoridade. Toda autoridade me foi dada debaixo dos céus e da terra, Jesus falou. Depois nós temos as tábuas da lei que simbolizavam a palavra de Deus. E aí João vai dizer que Jesus era o verbo vivo que desceu do céu.
Então, esse comparativo é importante você saber. O candelabro, que simbolizava uma luz dentro do templo, hoje nós temos Jesus, que é a luz do mundo. O próprio Evangelho de João vai dizer isso. E o maná que estava dentro da arca também, junto com a vara de Arão, que simbolizava o alimento. Só que o mesmo João, o mesmo Evangelho de João vai dizer que Jesus é o pão da vida. Então, vocês percebem que era o prenúncio de algo que estava por vir? E todo o Testamento, depois, todo o Antigo Testamento, no versículo 23, vai dizer, portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Foi Deus que mandou que os objetos, os símbolos e os rituais fossem purificados, teriam um ritual, realmente um ritual religioso em cima daqueles rituais. E era assim o relacionamento de Deus com o ser humano naquela época, por intermédio de coisas totêmicas. Quando eu falo totêmicas, é toque mesmo, uma experiência visual e totêmica. Essa era o relacionamento de Deus com o povo do Antigo Testamento. Vamos adiante. Mas a gente não pode idolatrar os sinais hoje. A gente não tem como idolatrar os sinais, porque os sinais era a vida de Cristo, nós já falamos. Aí você vai dizer assim, mas algumas igrejas colocam uma cruz. E pode? Pode ou não pode? Certo ou errado? Irmãos, eu não estou falando desse tipo de sinal. Hoje nós cremos, a gente pode colocar uma cruz sem problema nenhum dentro da igreja. Por quê? Porque aquele sinal ali não é um símbolo de algo que sai poder, não emana poder. Nós não queremos que se tocar numa cruz eu vou ser curado. E lá naquela época era assim, se uma pessoa impura tocasse na Arca da Aliança, ela morreria. Isso aconteceu quando Davi foi buscar a arca, né, que estava na casa de Obed-edom, e um dos homens que tocaram na arca, o amigo de Davi, ele não era Levi, ele não era da tribo de Levi, ele tocou indignamente ali, sem observar a lei, ele foi fulminado, ele foi morto naquele período. Então saía poder das coisas naquela época, porque o Espírito Santo não havia estado conosco plenamente, né? Mas isso, novamente, eu vou sempre grifar isso até o final aqui do nosso bate-papo. Antigo Testamento é as cópias de coisas celestiais. É isso que o escritor vai dizer no versículo 23, depois nós vamos entrar mais a fundo. Aí você vai dizer assim, os símbolos sagrados, quando eu uso símbolos sagrados hoje, traz alguma maldição? Olha, irmão, eu não quero dizer que está certo que está errado. Eu quero que vocês tenham entendimento para entender o que é sutil e sucinto nas entradas. Porque às vezes vocês estão focados assim, não, mas na minha igreja não tem a Arca da Aliança, na minha igreja não tem o cajado de Arão, e tem muitas igrejas hoje que tem. Tem até o Templo de Salomão nos nossos dias aí. Esses símbolos, eles trazem maldição? Não é que trazem maldição, mas é que o escritor está falando, se vocês usarem esses símbolos, vocês estão voltando à sombra e vocês estão anulando o efeito da cruz de Cristo. Porque Cristo morreu naquela cruz e ele teve um efeito. O efeito foi o quê? A sede de justiça de Deus, que a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos da glória de Deus estavam, é porque o pecado de Adão, o pecado inicial, afetou a gente de tal maneira que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E a única forma de saciar a sede de justiça de Deus era a morte de Jesus, do seu próprio Filho, na cruz por nós, pecadores. Então, aquilo saciou, não encobria mais. O sacrifício de Cristo foi uma vez só, ele é permanente e eterno. Não é como na parte transitória que Arão fazia o sacrifício anual, ou depois os outros sumos sacerdotes, eles estavam cobrindo o pecado e anualmente eles vinham fazendo aqueles rituais. Quando Jesus morreu na cruz e o sangue dele verteu por nós, aconteceu um único sacrifício. E aquele sacrifício foi aceito por Deus, invalidando e deixando caducar toda a antiga aliança. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo para ele, irmãos, vocês estão voltando às práticas judaicas e vocês estão esquecendo que nós só temos um sacrifício que ele não vai voltar, e ele vai fazer menção no capítulo 10 depois, ele não vai novamente se sacrificar. A próxima vinda de Jesus é para julgamento, é para julgar as nações. Então, quando nós voltamos às práticas de sinais, de rituais, eu vou citar algumas bem sucintas, bem sutis que pode estar entrando na sua igreja, na sua vida, e você vai entender do que eu estou falando. Quando nós não observamos esse tipo de coisa, nós estamos dizendo assim para Jesus, a morte
a tua morte na cruz não é suficiente, eu preciso de algum badulac, eu preciso de alguma coisa aqui, de algum ritual, de alguma campanha, de alguma coisa, porque eu preciso ter essa experiência totêmica, que é tocar, visual e de palavras. Eu preciso de resultados. Isso é idolatria. Isso é voltar nos nossos dias às práticas que aqui o escritor de Hebreus estava falando para os irmãos hebreus, que estavam sofrendo perseguição e morte mesmo. E aí eu trouxe um quadrinho para vocês entenderem o que é essa parte sutil que entra dentro da nossa fé cristã. Você vai dizer para mim assim, Douglas, eu não creio mais eu não creio em sumo sacerdote, eu não faço sacrifício de animais, eu não faço mais os rituais, eu nem ando pela lei mosaica, eu não sou Israel em guerra, eu também não tenho um sacrifício anual e contínuo. Mas olha como a nossa igreja moderna começou a colocar algumas coisas, e eu vou fazer menção disso e vou trazer à tona para a visão do evangelho e você vai entender. Cobertura espiritual. Quando você aceita a cobertura espiritual sobre a sua vida, você elege sobre a sua vida um mediador entre Deus e os homens. Você elegeu o quê? Um sumo sacerdote. Então veja bem, todas essas doutrinas novas que as igrejas estão sendo bombardeadas, isso não são coisas que eles tiraram da cabeça deles. Eles tiraram da ótica do Antigo Testamento, tirado fora de contexto e não entendendo que aquilo era o prenúncio da vinda de Jesus. Eles olham para o Antigo Testamento, eles pegam a forma literal e jogam para cima de nós. Então, cobertura espiritual, primeiro, é o sumo sacerdote. Você está elegendo uma pessoa para oferecer um sacrifício a Deus pela sua vida. Você abandona a cruz de Cristo para servir a um homem ou a uma instituição. Essa é a primeira. Depois, votos com Deus. Muitos de vocês já ouviram falar votos de dinheiro, campanhas de dinheiro. Quando eu faço isso, esse voto com Deus, eu estou querendo, desculpa a palavra, mas é essa palavra, eu estou querendo subornar a Deus para fazer a minha vontade. Isso são sacrifícios, é o mesmo sacrifício de animal. É o mesmo sacrifício de animal você fazer um voto com Deus. Voto com Deus, aonde que está escrito? Está na Bíblia. Eles faziam voto com Deus, eles faziam voto com Deus em oferta de sacrifício de animais. Eles faziam isso. Então veja bem, primeiro, cobertura espiritual, voto com Deus. Agora, o que mais a gente vê nas redes sociais? Posso ou não posso? É certo ou errado? Isso foi tirado da onde? Foi tirado da nossa cabeça? Não, isso é lei. Isso é lei. Quando eu quero saber o que é certo, o que é errado, para me justificar diante de Deus, só denota uma coisa. Eu não entendi o evangelho, eu estou vivendo uma religião de experiências e resultados, e eu estou colocando a minha fé naquilo que eu posso fazer. E aí eu quero saber o que é certo e o que é errado para dizer para Deus, fica tranquilo que eu estou fazendo o que é certo e eu não estou fazendo o que é errado. Isso é viver pela lei. Isso é não entender o evangelho. Quarto ponto, campanhas e correntes. Quando você faz aquela campanha, não pode faltar os 7 cultos de não sei o quê, 7 cultos da vitória, 14 dias para não sei o quê. Sabe, esse tipo de campanha tentando também forçar Deus a fazer a nossa vontade? Isso são rituais que eles faziam no Antigo Testamento. Isaías 1, capítulo 1, versículo 19, vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Foi isso que Isaías falou. Então isso era uma troca. Eu oferecia para Deus o meu sacrifício como um ser, indo no templo, fazendo as minhas orações, fazendo as minhas campanhas, e Deus me retribuía. Quem entende a cosmovisão do Evangelho sabe que nós fomos presenteados antes de fazer. Jesus morreu na cruz e Ele nos deu antes de nós fazermos. Então hoje eu faço porque eu sou grato. Então esse essas campanhas e correntes também fazem parte desses rituais, símbolos, dessa simbologia do Antigo Testamento. Cobertura espiritual, voto com Deus, certo e errado, pode ou não pode, campanhas e correntes. E agora o outro, ungido do Senhor, obediência inquestionável. Isso era o quê? Isso também se trata lá do Antigo Testamento dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram intérpretes da lei, e eles chegavam para o povo e colocavam a ideia deles e eram inquestionáveis, porque o povo confiava 100% na interpretação deles. Nós não temos mais esse tipo de ungido do Senhor. A Bíblia vai dizer que a cabeça é ungida, que é Cristo. Abaixo da cabeça, todo o corpo está ungido. Não existe mais um ungido do Senhor.
E a última que eu coloquei, não, as duas últimas, batalha espiritual. Nós não vemos doutrina de batalha espiritual nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Não existe essa doutrina. Nós não vemos os discípulos fazendo batalha espiritual, mapeamento espiritual. Nós não vemos no Antigo Testamento fazendo batalha espiritual. Mas da onde que foi tirado então, Douglas? Do Israel em guerra, irmãos. O problema da igreja moderna hoje, desse quase 90% da igreja evangélica brasileira, é enxergar a fé hoje com os olhos do Antigo Testamento, sem entender que nós estamos na graça. Isso vai fazer com que eu e você, nós venhamos a ter essa percepção que estamos em guerra como Israel estava em guerra. Então isso me dá essa noção de quebra de maldição, de batalha espiritual, porque nós achamos que somos o Israel em guerra. Nós não estamos em guerra, irmãos. Nós não estamos em guerra. A nossa guerra que nós entramos foi vencida por Cristo. O nosso maior concorrente hoje, o nosso maior inimigo hoje, é nós mesmos. É matar a nossa vontade. Tiago vai dizer que vocês devem resistir, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso trabalho é nos sujeitarmos a Deus e a sua palavra. Então é muito claro a gente ver essas coisas sucintas vindo entrando. Quebra de maldição é o sacrifício anual contínuo. Quando você fala assim, eu preciso quebrar uma maldição na minha vida, você diz para Jesus assim, ó, a tua cruz não é suficiente para me libertar e me fazer uma nova criatura. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Como é sério isso? Essa doutrina de quebra de maldição, ela não é bíblica. Ela é uma coisa da terapia moderna. Se você for pegar nos livros terapêuticos e nos livros agora de psicologia, a psicologia não tem 50 anos. A psicologia é uma ciência moderna e não é exata. A psicologia é uma coisa que a gente vai tentando. Eu não tenho nada contra os psicólogos, eu acho que eles têm um papel fundamental na vida do ser humano. Eles estão estudando a psique humana. Mas não é uma ciência exata, não na sua totalidade. E quando eu falo quebra de maldição, eu trago da terapia isso, de quebrar maldição, de fazer regressão, e eu jogo dentro do evangelho, eu estou fazendo o sacrifício anual de animais, porque eu estou dizendo assim, ó, eu não creio na morte de Cristo, substitutiva, eu não creio que ela tem poder suficiente para me libertar, então eu tenho que fazer quebra de maldição. Eu tenho que ficar futricando no meu passado. Eu não creio que Paulo disse, a partir de agora vocês são novas criaturas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, vocês nasceram de novo. Esqueçam, aí próprio Deus vai dizer, eu faço questão de me esquecer dos pecados de vocês feitos na ignorância. Vocês estão em Cristo, nova criatura vocês são. Então vocês percebem que o escritor estava falando aqui sobre uma adoração no tabernáculo instituída por Deus, uma arquitetura linda, fantástica de Deus, e eu não tenho absolutamente nada contra aos rituais que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, mas esses rituais sinalizavam Cristo. Esses rituais vieram até Cristo, eles tinham a sua função até Cristo. Após Cristo, após a obra redentora da cruz, nós temos a vida na graça, nós não temos mais templo. A igreja evangélica não tem templo, nós não temos sacrifícios, nós não temos simbologia. O culto bíblico só fica duas coisas que Jesus ordenou para nós: batismo e santa ceia. Ponto. É batismo e santa ceia. É os únicos rituais que a gente tem no Novo Testamento. O restante, é errado. Meu irmão, não é que seja errado ou certo. Ele teve o seu fim. Ele teve a sua... Deus instituiu, Deus é inteligentíssimo, ele fez essa arquitetura maravilhosa, ele deu detalhes da arca, ele deu a quantidade de ouro na lei, ele disse quanto tempo esse povo ia permanecer no deserto, ele sabia, ele fez toda uma arquitetura. Deus é o maior arquiteto de todos. Só que ele chegou num fim, a lei tinha o seu fim. E se nós não enxergarmos assim, nós vamos começar a pegar fragmentos da lei, fragmentos do Antigo Testamento e começar a inserir na fé cristã moderna, e nós vamos fazer com que Jesus disse para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, um pouquinho do fermento deles leveda toda a massa. Irmãos, é importante nós entendermos o livro de Hebreus. Ele é a perfeita fechadura entre o Antigo e o Novo Testamento. A partir desse livro entendido, você é liberto das práticas religiosas. E você vai tirar um fardo de você mesmo. Isso é muito interessante. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, no Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6, a gente vai ler.
Você vai entender rapidinho o que eu quero falar. O assunto é bem interessante hoje. Eu fico muito empolgado de falar dessas coisas porque é um assunto que eu domino, tenho estudado bastante e esse assunto tem libertado a minha vida. Eu digo para vocês que eu acho que eu demorei 15 anos para entender o Evangelho, é de uns 4 anos para cá que o entendimento do Evangelho veio à tona na minha vida. Então foram 15 anos, praticamente 11, 12 anos aí pastoreando igreja, daquele jeito que você imagina mesmo, e hoje com o entendimento do Evangelho. Então é muito temor no meu coração de estar falando para vocês algo que eu não tenho certeza. Então eu tenho estudado muito, muito, muito para poder trazer uma palavra que traga libertação e não atrapalhe o povo que é de Deus e não é meu, eu não tenho ovelha. As ovelhas são de Cristo. Apocalipse 5 diz assim: então um dos anciãos me disse, João está falando, né? Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Versículo 6. Então vi um cordeiro, disse João, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Só essa parte aqui. Do que se trata o texto do Apocalipse 5? Está falando sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus agora, quando ele vier julgar as nações, e ele vai abrir os 7 selos, ele é o único digno de abrir os 7 selos. Mas eu não vou entrar em parte escatológica, tá? Novamente eu vou fazer a transição do Antigo para o Novo Testamento e para os nossos dias aqui atuais que a gente tem vivido. Quando João ele se depara com essa visão, ele começa a chorar. E aí vem um ancião para ele e diz: João, não precisa chorar não. Esse é aqui ele colocou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu e é o único digno de abrir o livro e os 7 selos. Mas quando João recebe a informação no ouvido, ele recebe a informação que ele era o leão da tribo de Judá, mas quando ele bate o olho no leão, ele enxerga um cordeiro morto. Como assim? Ele recebeu a informação que era um leão da tribo de Judá. Você sabe que leão ruge. O leão é o rei da selva, ele simboliza força, guerra, batalha e vitória. Só que quando João bate o olho no leão, ele enxerga um cordeiro morto. Isso tem que dizer tudo para nós. Isso também está fazendo menção à antiga aliança e à nova aliança. Jesus, quando ele vier julgar as nações, ele vai vir como um leão. Ele vai vir rugindo, ele é o leão da tribo de Judá. Mas a igreja, ele ensinou a ser como um cordeiro, porque ele foi para a cruz como um cordeiro, sem mácula, sem pecado, manso e humilde. Ele apanhou, ele foi chicoteado, seu sangue foi vertido, a sua carne foi moída. Ele tomou tapa de um lado, ele deu ao outro lado. Ele nos ensinou a sermos como cordeiro. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? A forma com que você entende a Bíblia é a forma que você vai viver a sua vida e que você vai exercer a sua fé hoje. Você pode proclamar o nome de Jesus vivendo o Antigo Testamento e você não perceber isso. O que eu quero dizer, irmãos? Quando você olha para o Antigo Testamento e vê o leão da tribo de Judá que viria para vencer, e você começa a entender que você está em guerra, você não entendeu o Evangelho, você não entendeu a narrativa de Jesus junto com os seus discípulos. Porque Jesus ele começou a dizer totalmente ao contrário disso. Mas a igreja evangélica hoje, ela se acha que ela está em guerra e que ela é o leão da tribo de Judá. Nós não somos o leão, nós somos os cordeiros de Jesus. Ele é o bom pastor, nós somos os cordeiros. Os discípulos dele, os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, todos eles morreram por causa da palavra. Todos eles morreram manso. Paulo, quando Lucas tentou soltar Paulo de uma prisão, ele disse, não, eu vou ficar aqui, esse é o propósito do que eu vim. Eu quero chegar até Roma, eu vou pregar em Roma. Eu vou levar o evangelho até Roma. Mesmo que eu tenha que passar por perseguições, açoites e cadeias aqui. Aqueles caras entenderam que eles não eram absolutamente nada. Mas a igreja moderna é triunfalista. Ela quer vencer, ela acha que está em guerra, ela acha que o Deus é um Deus vingativo por ela acha que ela é o leão da tribo de Judá, que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Isso não é a igreja de Cristo, isso é os nossos irmãos do Antigo Testamento, do Israel em guerra. E o que tem de problema nisso? Nenhum.
Não tem problema nenhum os irmãos que viveram naquela época. Davi foi um homem de sangue. Davi derramou sangue de muita gente. Tanto é que na hora de construir o templo, Deus disse para ele, Davi, não. Tu tem muito sangue nas tuas mãos. Qual é o problema, Douglas? Não há problema nenhum, irmãos. O problema é eu misturar o evangelho, o entendimento, a metanoia que acontece na nossa cabeça, com a fé triunfalista do Antigo Testamento. Sem entender que eu sou da graça, eu sou do evangelho. Eu sempre digo aqui na comunidade, nós somos a galera do evangelho. Nós não somos a galera do Israel em guerra. E eu fiz um comparativo. O leão da tribo de Judá, como a maioria da igreja enxerga, então a igreja enxerga assim, o leão ruge e ele virá para julgar. Isso é um fato que eu já falei. A igreja acha que é um leão. Não, nós não somos um leão. A igreja acha que está em guerra contra os principados e aí fica naquele triunfalismo. Eles acham que são o Davi vencendo o gigante. Ah, nós somos o Davi que vamos vencer o gigante. Não, nós não somos o Davi. Davi era Davi e o gigante era gigante. Nós não somos Davi e nós não vamos vencer gigante. Deus vai nos honrar e nos vingar. Esse Deus não é o de Jesus, porque o filho dele foi na cruz, morto, e Deus não vingou ninguém. Os discípulos morreram todos e Deus não vingou ninguém, porque esse é o propósito do cristianismo. Então Deus não vai me honrar, Deus não precisa me vingar de nada disso, porque o que tem em Cristo Jesus me é suficiente para que eu seja honrado pelaquela cruz. Eu não preciso que Deus venha pegar os meus inimigos, porque eu não entendi nada. Quando Pedro, sem o Espírito Santo, corta a orelha daquele soldado, Jesus diz, Pedro, não é para isso que eu vim, Pedro. Não foi para isso que eu vim. A minha luta não é com armas, a minha luta é pelas ideias. É o reino de Deus instalado. E aí, vamos seguindo. Só amo quem me ama. Essa é a igreja brasileira. Essa é os extremos dos evangélicos. Só ando com quem eu ando, só faz parte da minha comunidade, do meu tabernáculo aqui. Saiu do meu tabernáculo, saiu da cobertura espiritual, já não vivo mais, já não é meu amigo, já viro as costas, já não serve mais para mim. Eu não entendo, isso não é evangelho de Cristo. E aí daquele que tocar no ungido. Então, esses dias eu vi um pregador aí, vocês conhecem, famoso aí, e ele disse, quando vocês tocam no ungido de Deus, o problema não é meu, o problema é de vocês, porque Deus vai cobrar de vocês. Eu disse, meu Deus, esse cara não sabe o que está falando. Esse cara não vive o evangelho, esse cara vive uma fé veterotestamentária, ele vive lá no Antigo Testamento, no Israel em guerra. Nós não somos o Israel em guerra. Como é que você vai começar a enxergar através do livro de Hebreus, como é que você vai enxergar daqui para frente? Como é que a igreja de Cristo é verdadeiramente? Eu não estou falando como é que ela deveria ser, porque a igreja de Cristo ainda é. Ela está aqui, ela está viva. E tem uma galera que ama Jesus Cristo. É um cordeiro morto, foi o que João viu. Talvez os evangélicos hoje estão olhando e estão vendo só o leão da tribo de Judá que guerreou e venceu as batalhas. Mas Jesus nos ensinou a olhar para ele. João, quando olhou para ele, João olhou e enxergou um cordeiro morto. Mas o ancião estava falando, esse é o leão da tribo de Judá, mas João olhou e viu um cordeiro morto. Está lá em Apocalipse 5, 6. E aí a igreja, como é que a igreja deve ser? O cordeiro vence a morte e nos dá a vida. Ele vence a morte com a sua própria morte. A espiritualidade da igreja deve ser como um cordeiro manso, humilde, que não oferece perigo para ninguém. Nós, do Evangelho, a galera do Evangelho, não oferece perigo de retaliação para ninguém. Nós não rogamos praga para ninguém. Os meus inimigos, a Bíblia diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos e amar os meus inimigos. Eu não vou orar para Deus descer fogo do céu sobre a vida daquelas pessoas que não concordam comigo. A galera do Evangelho são cordeiros que não oferecem perigo para ninguém. Embora nós não vamos aceitar tudo, nós não estamos de olhos fechados para não enxergar a corrupção no meio do povo evangélico. Mas nós não vamos levantar guerra, nós não vamos pegar em espada, nós não vamos fazer esse tipo de coisa, nós vamos continuar vivendo o evangelho com as nossas famílias, com as nossas comunidades e pregando para quem quer ouvir, simples assim. Foi isso que Jesus falou e foi isso que Paulo fez até a sua morte. Ele andava, era perseguido, açoite, mas continuava pregando a mensagem, refutando falsas doutrinas, e foi assim até a sua morte. Dar a outra face. Quando você apanhar, Jesus nos ensinou a dar a outra face. Ser o menor para ser o maior. Ser o último para ser o primeiro. A ótica de Jesus é o inverso do evangelicalismo que nós vivemos nos nossos dias, irmãos.
O amor ao próximo é orar pelos que perseguem, é amar aqueles que nos perseguem, é dar a túnica. Aquele que vem roubar é dar a túnica para ele, dar tudo. Não é que isso seja literal, irmãos, isso é entendimento. Nós não vivemos pela lei. Esses dias uma pessoa me perguntou, tá, mas se eu tomar um tapa de um cara, o que eu vou fazer? Eu falei, chama a polícia. Chama a polícia e corre, não precisa bater de novo. Não é literal, não é lei. Jesus não veio pregar cada vez que tu toma um tapa na cara, dá o outro lado. Não, não é isso. Jesus estava nos ensinando um princípio de mansidão, um princípio de não exercer poder e força sobre as pessoas. Vocês estão entendendo até aqui? Vamos adiante então. Quanto tempo a gente tem aqui? Temos mais 20 minutos. Eu vou entrar na parte final agora. Depois eu leio os comentários ali, eu vi que teve bastante comentário, depois eu vou dar uma lida e a gente bate um papo. No mesmo Hebreus capítulo 9, nós lemos do versículo 1 até o versículo 10. Ali a gente viu a respeito dessa arquitetura maravilhosa de Deus na lei mosaica, onde Deus instituiu todo o tabernáculo. Por que Deus instituiu o tabernáculo? Para restaurar a espiritualidade de um povo que estava 430 anos preso no Egito. E mais 40 anos andando no deserto. Então era 470 anos. Um povo que tinha perdido os seus princípios de quem era Deus. Então Deus instituiu essas formas, esses símbolos, essas rituais para que eles se aproximassem de Deus dessa forma. Porque não tinha intimidade, não tinha como ter intimidade, porque não havia espaço ao Espírito Santo. Depois veio Cristo, morreu na cruz, e a galera do Evangelho que entendeu o Evangelho, o Espírito Santo, ele repousa dentro de nós e nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos mais de badulaques, de rituais, de sacrifícios, nós não precisamos mais pagar promessas, nós não precisamos de uma cobertura espiritual. Nós somos a galera de Cristo, que se sustenta, apoia uns aos outros, que enxerga o seu irmão superior a si mesmo e que suporta a comunidade de fé. E isso é a galera do Evangelho. A galera do Evangelho não oferece perigo para ninguém, ninguém vai se sentir acuado pela galera do Evangelho, mas quando vem aquele discurso de ódio, quando vem aquele discurso de Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer... Gente, o peso da mão de Deus vai ser no dia do juízo, onde as ovelhas ali de Mateus, que ele disse que as ovelhas e os bodes seriam separados. As ovelhas entrariam no reino e os bodes separados para o fogo eterno. Essa é a mão de Deus pesando. Mas vamos seguir então. Agora na segunda perícope vai falar sobre o sacrifício de Cristo e vai falar sobre a suficiência e o poder do sacrifício de Cristo frente a todos esses rituais. Ele vai dizer assim, ó, esses rituais do Antigo Testamento não são nada perto do sacrifício de Cristo. Por que vocês querem fazer os rituais do Antigo Testamento se eu já tenho Cristo na vida de vocês? Por que isso? Aí aqui ele começa a dizer sobre a efetividade do sangue de Cristo. Olha só, eu vou pular direto para o versículo 14, 9:14, vai dizer assim: Agora nós vamos entrar no fim do experiencialismo totêmico e visual que nós falamos dali. O versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus, para que sirvamos ao Deus vivo. O versículo 14 vai falar sobre uma consciência de obras mortas. O versículo 14 ele é explícito falando, se vocês estão em Cristo, vocês não precisam mais fazer essa anestesia de consciência de obras mortas. Aqui ele começa a fazer um paralelo agora da efetividade da cruz versus, não é contra, tá? Versus aos rituais e sacrifícios do Antigo Testamento, que hoje são difundidos nesse monte de coisa que nós falamos de cobertura espiritual e essa bobageira moderna que não tem embasamento nenhum teológico. Versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Aqui ele vai fazer um paralelo da Trindade em ação. O que é a Trindade em ação? Aqui ele está falando sobre a verdadeira efetividade do Antigo Testamento e todos os rituais que Deus deu a Moisés, e agora um Deus trino, onde Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a missão dele, o Deus e Jesus enviaram a nós o Espírito, nos capacitaram pelo Espírito, e agora a Trindade envia a sua igreja. Agora está falando sobre a Trindade, o reino de Deus estabelecido na terra.
Não mais sacrifício de animais, um sacrifício único de Jesus, uma morada da Trindade em nós, o Espírito Santo habitando e nos capacitando. Nós somos a igreja viva de Cristo. E agora, o mesmo Deus que enviou Jesus e os dois enviaram o Espírito, agora a Trindade envia a sua igreja, que somos eu e você. Agora a gente começa a ver a efetividade da obra da cruz. Versículo 16. No caso, um testamento, veja bem, um testamento é necessário para que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem a fez. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Quando que o fim da lei é Cristo? Quando Jesus habitava homem entre nós? Quando Jesus ia no templo? Quando Jesus falou para os fariseus que pagar o dízimo era uma obra correta? Quando Jesus guardava o sábado? Isso é a consumação? Não, quando Jesus morre na cruz. Por quê? Porque é preciso que houvesse derramamento de sangue para anular a primeira aliança feita com Moisés no deserto, através da Arca da Aliança, de sacrifícios de bichos que também foram derramados naquela aliança ali. Então, quando Jesus morre na cruz, a primeira aliança ela é desfeita, ela é cumprida. Por isso que Romanos vai dizer depois, capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo, para todo que nele crê. Então nós não somos judeus, não vivemos mais as cerimônias do Antigo Testamento, nós não vivemos os cerimoniais, nós não somos da tribo de Judá nem da tribo de Levi, nós somos a galera do Evangelho. Nós somos a galera da graça, que não anulamos o Antigo Testamento, mas entendemos o Antigo Testamento como uma forma de um prenúncio, uma sombra, cópias, como disse aqui no versículo 23, cópias das coisas celestiais. Aquilo tudo que Deus estava dando para eles era cópia daquilo que foi estabelecido em nós. Um Deus trino enviando nós capacitados por Ele, escolhido por Ele, enviando a sua igreja. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando você entende que você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você foi conquistado por Cristo, você é a habitação do Espírito, você não tem que fazer nada. Vai dizer, Douglas, eu não tenho que fazer nada. Não, irmão. Não para conquistar nada. Você vai fazer porque você é conquistado. E quem é, faz. Quem é, faz com amor e gratidão. É isso que eu tenho falado aqui na nossa comunidade. Nós não fazemos para conquistar Deus, para dizer, Deus, nós estamos aqui. Não, nós estamos fazendo porque nós fomos conquistados. E aquilo transborda de gratidão dentro de nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Versículo 23. A aliança é comparada com a cópia. Agora, versículo que eu falei desde o início. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. E isso é bálsamo. Está falando aqui, aquilo que vocês viveram no Antigo Testamento, irmãos, aqui o escritor de Hebreus falando para eles, aquilo era cópia. Mas vocês hoje têm o original, carimbado, assinado por Deus. Você tem o original. O sangue de Cristo é um sacrifício superior. Ele não cobriu pecados, ele perdoou. Ele não vai ser morto ano a ano para perdoar novamente os pecados de vocês. Vocês estão perdoados a partir de agora. Vocês não precisam mais fazer rituais. Voto com Deus, cobertura espiritual, quebra de maldição, batalha espiritual e esse monte de bobageira dessa fé moderna que não tem respaldo teológico nenhum. Acaba em Hebreus. Quem lê Hebreus caiu as escamas dos olhos. Não tem como, irmãos. Não precisa ser um teólogo para estar falando. É só você ler o livro de Hebreus com a ótica do Evangelho. E aí ele segue, o último versículo que a gente vai ler, versículo 26. Diz assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. A sede de justiça foi saciada em Cristo e anula todos os rituais e sacrifícios da sombra, do tipo que era o Antigo Testamento, que encobriam pecado. Agora ele diz que aniquilou. Quando que Cristo aniquilou? Quando ele na cruz ele brada: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, a obra salvífica de Deus, mediante Jesus Cristo, com uma morte substitutiva e ressurreta depois de 3 dias,
Ali se cumpre todas as leis e os profetas. Por isso que os pastores vão dizer para você, mas eu só vou usar o exemplo do dízimo porque é o único que me veio na cabeça. Por que tem que fazer a lei cerimonial? Porque Jesus fez a lei cerimonial quando ele estava vivo. Sim, mas ali ele era judeu e ele andava entre os homens. Ele tinha que cumprir os rituais, ele tinha que frequentar o templo, ele tinha que pagar o dízimo, os impostos, mas hoje, irmãos, foi consumado. Eu tenho que entender e olhar para o Antigo Testamento como uma obra consumada, e quando eu tirar do Antigo Testamento princípios ativos, isso não vai ser roubado da minha vida. Mas nós, da galera do Evangelho, não vive a lei do Evangelho. Nós vivemos a metanoia do Evangelho, que nos transformou em uma nova criatura. Agora nós olhamos para trás e vemos consciência de obras mortas, rituais do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 1, para a gente encerrar, eu disse que era o último, mas eu tenho mais um rapidinho aqui. Hebreus capítulo 1 vai dizer assim, o Filho é superior aos anjos e há muito tempo Deus falou por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Aqui, irmãos, simplifica tudo, como Deus falava no Antigo Testamento, por intermédio dos profetas, dos sacrifícios, dos rituais, da experiência totêmica, visual. A nossa fé hoje não é mais visual, nós não temos símbolos dentro das igrejas. Mas eu não tenho, pastor, eu não tenho símbolo nenhum na minha igreja, mas você tem cobertura espiritual, você se submete a um sumo sacerdote. Você se submete a ordenanças de lei aplicada em práticas ritualísticas da terapia moderna, da psicologia, você faz regressão, você pratica o M12, o G12, o MDA, isso tudo são práticas olhando para a sombra e anulando a cruz de Cristo, a efetividade da cruz de Cristo. Porque se eu preciso usar o nome de Cristo e algumas práticas e rituais para que eu possa receber libertação, então eu anulo a cruz de Cristo, logo não preciso de Cristo. Essa é a fé sem entendimento. Essa é a fé sincrética, misturada, que misturou tudo, misturou o judaísmo, misturou religiões do Ocidente, do Oriente, misturou práticas da psicologia, da terapia, da neurolinguística, até mesmo práticas de hipnose está no meio disso tudo. Tudo para criar uma experiência. As pessoas hoje não compram mais uma roupa, elas não comem mais algo por simplesmente ter que se vestir ou ter que matar uma fome. Elas fazem isso por causa da experiência, querem ter uma experiência, e na fé não é diferente. As pessoas vêm para a igreja, querem uma experiência e não entendem o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus e o cumprimento da lei. Então, quando vierem falar para você que você tem que cumprir as práticas do Antigo Testamento, fazer campanhas e fazer votos e fazer, você vai dizer, mas eu sou a galera do Evangelho. Você não vai bater contra, você vai dizer, eu sou a galera do Evangelho, eu entendi o Evangelho, sabe? Entendi que Cristo fez tudo por mim. Eu entendi que eu não preciso fazer esse tipo de coisa porque Romanos 10, capítulo 10, versículo 4, vai dizer que o fim da lei é Cristo. Lucas 16 vai dizer que as leis e os profetas vigoraram até até João Batista. A partir de agora é Jesus, é a graça. Você entendeu a Bíblia como uma narrativa. Você entendeu de Gênesis e Apocalipse que está falando de um assunto só. Da reconciliação de Deus com o ser humano. Todos pecaram destituídos da glória de Deus estão. Deus traçou todo um plano, uma arquitetura linda, fantástica, como nós falamos no início. E essa arquitetura se concretizou na cruz de Cristo. E quando Cristo morre na cruz, quando ele brada tetelestai, está consumado, ali a Trindade começa a estabelecer o reino de Deus através da sua igreja, que somos eu e você. Não mais por sacrifícios de bicho, não mais pela nossa força. Por isso que a Bíblia vai dizer, vocês não vão pela força e pela violência, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo poder transformador da palavra de Deus. E a galera do Evangelho, ela é mansa, ela é humilde, ela não entra em batalhas de homens, mas ela sofre o dano. Essa é a galera do Evangelho. Eu te convido, se você está nesse turbilhão de informação, dessa fé moderna, e você está confuso, vem para o Evangelho, irmão. Vem para o Evangelho.
Tem uma galera. Existe uma galera. A galera do evangelho ela é grande. Ela não é triunfalista. Ela não diz que você vai ficar todos os dias com saúde. Ela não diz que você vai ter dinheiro. Essa galera não diz que você não vai passar dificuldade, mas essa galera vai dizer assim, ó, irmão, eu tô junto contigo. Nós estamos juntos. Se tu estiver doente, nós vamos chorar junto. Se tu receber uma promoção no teu trabalho, vamos se alegrar junto. Essa é a galera do evangelho. É a galera que se alegra com os que se alegram, choram com os que choram. É a galera que tira a sua própria roupa do corpo para atender o seu irmão. Essa é a galera do evangelho, que entendeu que eu devo ser o suporte para o meu irmão. Quando a palavra diz suportai-vos uns aos outros, não é para, eu tenho que suportar esse irmão, não. Eu tenho que dar suporte para ele, para que ele possa viver comigo. E se tiver que sofrer o dano, eu sofro o dano. Sabe, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos é que uma amizade fortalecida no evangelho, ela tem que passar pela ofensa. Porque uma hora ou outra, eu e você, nós vamos errar. Nós vamos errar, irmãos. E aí, quando nós passarmos pela ofensa, vai mostrar realmente, como diz aquele filme, né? Vamos separar os homens das crianças. Não vai subir ninguém, como diz o Capitão Nascimento. Vamos separar os homens das crianças, porque criança imatura fica de bico com qualquer coisa. Mas gente do evangelho madura passa por cima dessas picuinhas e diz, meu irmão, tá, tu me maltratou, mas tô contigo, tamo junto. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é quando nós podemos nos achegar uns aos outros e confiar, poder chorar, poder dizer, irmãos, eu tô passando por isso, ó, eu sou isso aqui, e eu tenho um ombro amigo. Eu tenho um ombro amigo para me sustentar. Essa é a galera do evangelho. Eu te convido, vem pro evangelho, meu irmão. Sai da religião, sai dessa religião. Sai da religião que diz que você vai vencer, que você vai prosperar, que você vai ter tudo, que você... É só fazer alguns rituais e pagar muito dinheiro, muita oferta, muito dízimo. Sai disso, irmão. Sai correndo desses lugares aí. Vem pra galera do evangelho. Ah, mas eu tô sozinho. Não, você não tá sozinho. Jesus está com você. Você não tem mais um sumo sacerdote. Você não tem mais um ritual. Você não tem mais um tabernáculo. Nós temos a igreja. A igreja de Cristo, ela é viva. Existem comunidades de fé espalhadas no Brasil inteiro, comunidades que estão realmente pregando o Evangelho de Cristo. Não buscando seus interesses, buscando realmente levar edificação para as vidas ali, como diz a palavra. De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Galera, capítulo 9 de Hebreus, nossa, eu me empolgo demais. Já falta 2 minutos para 1 hora, eu não sei se o Instagram vai derrubar, mas foi muito legal. Eu quero dar uma lida nos comentários aqui, teve bastante comentário, então eu quero ver se eu consigo dar uma atenção aqui. Aqui, vamos começar aqui. Galera, teve bastante comentário, então não vou conseguir dar atenção em todos. Cada vez menos me interesso nas atividades da igreja que estou como membro atualmente. É isso aí, força, meu irmão. Eu sei que você tá passando. Me sinto menos atraído pelo culto à moda Israel de guerra. Quero mais ouvir e viver o evangelho. É isso aí, não tem nem o que falar. O Alexandre, eu tinha que ouvir tudo isso para confirmar o entendimento que tinha. Deus revelando a verdade daquilo que cheguei a achar que estava errado. Deus te abençoe. Alexandre, isso é do Espírito de Deus. Isso que você sente, eu já senti também. Quando eu fiz essa transição, nós saímos desses lugares com culpa, com medo, esperando maldição de Deus, esperando que Deus vai nos tirar emprego, vai nos tirar a saúde. Nada disso, meu. Segue vida normal. Segue vida normal. Vem para o Evangelho. Seja muito bem-vindo. Eu sei que tu já está nessa caminhada aí, mas esse sentimento que tu tem só denota uma coisa, que você tem temor de Deus. Isso é temor, meu irmão. Fico muito feliz. Passei a acompanhar o Douglas e não é à toa. Um abraço, Cadu. Cadu é um queridão. Cadu eu não conheço pessoalmente, mas a gente já fez várias lives juntos aqui. Muito legal. Gente, legal demais estar com vocês aí. Deixa eu voltar aqui. Um abraço aí pro Will. Um abraço pro pessoal todo que entrou. Não consegui acompanhar. Jairo, um abração, meu irmão. Chegou no final da live, não tem problema. Vai ficar salvo, eu vou jogar no canal do YouTube. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, pela estadia nessa 1 hora que a gente teve. Estudamos todo o capítulo 9 de Hebreus, as 2 perícopes. Olhe na sua casa, compare uma coisa com outra. Ali vai mostrar, a primeira perícope vai falar sobre os símbolos, depois o cumprimento dos símbolos.
a anulação dos símbolos e dos rituais judaicos, do culto judaico, e vai mostrar a eficiência da obra da cruz. Só não vê quem não quer. Certo, pessoal? Vamos orar nessa noite? Pai querido, eu te agradeço, Deus. Mais uma noite de quinta-feira, onde nós nos reunimos aqui com pessoas, com famílias, e há muito temor e tremor no meu coração em estar trazendo uma palavra para não causar perturbação na vida dos irmãos, mas o Evangelho, Senhor, a gente sabe que ele é amargo e doce. Eu te peço, Deus, que nessa hora o Senhor conduza essa palavra aos corações, trazendo paz, Senhor, aquele que está atribulado, que talvez está fazendo essa transição, que o Senhor os abençoe, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco, Pai, guarda os irmãos que vão viajar nesse carnaval agora, nesse período de feriado, livra eles de todo o acidente no trânsito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oramos também, Deus, por esta guerra que está acontecendo lá. Senhor Deus, nós te pedimos paz, Senhor, paz no mundo, Deus. Que os homens sejam menos gananciosos, Pai. Menos gananciosos e tenham um pouco mais de misericórdia. Que a tua graça comum os alcance, Deus, em nome de Jesus. Colocamos tudo, Senhor, nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor seja feita a tua vontade, não a nossa, desde agora e para todos sempre oramos. Amém. Amém, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero agradecer bastante aí. Valeu, Cadu, valeu, Kelly, valeu, Alexandre, acho que entrou a Camila, o William, entrou uma galera aí. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima live aí.